Inseguros e desorientados em meio às turbulências normais da vida humana, ao caos da modernidade, à falta de cultura e às dificuldades próprias da adolescência, os noguetes e os neocatoliquinhos de internet encontraram na doutrina católica certo conforto psicológico. Eu já encontrei isso na minha adolescência, quando eu me converti, virei um conservador, e passaram a idolatrá-la, né? Não que isso não seja feito hoje, por exemplo, quem escreveu esse texto foi o John Winkler, um olavista de carteirinha, né? Ele também está na mesma, né? Ele está nessa mesma situação, desorientado, inseguro, em meio a essas turbulências, ao caos, à falta de cultura dele próprio, né? E as dificuldades próprias da adolescência, da juventude dele. Ele encontrou no Olavo de Carvalho certo conforto psicológico e passou a idolatrá-lo, né? Poderiam ter se tornado comunistas, poderiam estar curtindo um liberalismo, mas em vez disso reduziram o catolicismo a uma espécie de ideologia e aderiram a ela. A mesma coisa os olavistas, os olavetes. Nem sempre os grandes inimigos do espírito, como o materialismo e o pós-modernismo, mas dentro disso aqui também temos as utopias, o anarcocapitalismo, o libertarianismo, temos também o conservadorismo, que também é uma ideologia que muito próxima dessas outras aqui, porque reproduzem, ou fazem, ou constroem, ou enfileiram um monte de retardado, né? E aderiram a ela. Nem sempre os grandes inimigos do espírito, né, são fortes o bastante para se sobrepor à crença na infalibilidade do magistério. E a infalibilidade do Olavo, né? E a infalibilidade do Marx para os esquerdistas, né? Ou a infalibilidade do Noguet para os nuguetistas, né? Os nuguetes, ou a infalibilidade do mercado para os liberais, para os anarcocapitalistas, para os libertários, que aliás nestes casos parece basear-se antes em compensação histérica do que em confiança em Deus. Eu ia escrever um texto, mas eu vou usar esse aqui para falar o que eu queria falar, né? Esquerda e direita hoje são extremamente similares. Primeiro, a esquerda é utópica, a direita também. A esquerda acredita no socialismo e no comunismo como solução para os problemas humanos. A direita, seja ela liberal, a liberal que acredita no mercado, a liberal que acredita no anarcocapitalismo ou no libertarianismo, ela acha que o mercado vai resolver todos os problemas, ou vai ser o melhor alocador de recursos para a economia, que é essa ciência que estuda a maneira de lidar com recursos escassos. Então sempre o mercado atua melhor que o Estado para os fundamentalistas liberais, libertários e anarcocapitalistas. E para os conservadores, né, não é nem o mercado nem o Estado, é a religião, é a tradição, é aqueles princípios morais que foram nos legados pelos gregos, pela religião cristã e pela cultura romana, a cultura greco-romana e a cultura cristã. Então são utopias acreditar que isso vai dar certo, porque na Idade Média vigorou isso. Vigorou os princípios gregos, os princípios cristãos e os princípios romanos. Eles viviam no céu na terra, viviam numa corrupção, numa lascívia, num mundo completamente absurdo, tão absurdo quanto o nosso atual. Lá não era melhor, nem este é melhor, né? Nós temos algumas diferenças e por conta de alguns avanços na área da ciência, por exemplo, se permitiu melhores condições de vida, mas não por causa do mercado, né? É muito mais por conta desses avanços científicos. Mas os avanços foram permitidos por causa de um clima liberal. Não, mesmo em ambientes onde não tinha essa liberdade, como na Idade Média, se descobriu muita coisa interessante, onde a igreja colocava freio. Então tem esse viés, essa característica de utopia, ambos os lados, a direita e a esquerda. Ambas também atuam com chavões. A galera Olavete hoje está cheia de chavões, em vez de querer discutir a coisa mais aprofundadamente. Já vem com 7 milhões de citações e autores, né, que eles só leram uma frase ou outra para poder arrancar daqui da acolá, para poder jogar no discurso e tentar vencê-lo. Na verdade, eles estão preocupados em vencer, né? Eles pegam muito a arte de vencer qualquer debate do Schopenhauer e querem fazer isso, né, com o Olavo, né? Eles esquecem que o debate, né,
por exemplo, que eles se inspiram muito no catolicismo, no conservadorismo. O debate da Idade Média não era para ver quem que era melhor que o outro, não era para um vencer o outro e humilhar o outro, mas o debate era para chegar a um conhecimento cada vez mais amplo, cada vez mais perfeito, cada vez mais, como é que eu posso dizer, aparado com as suas arestas. Então, esse é o verdadeiro debate. Tanto na época de Platão, quanto nas disputátios medievais. E o Schopenhauer falou aquilo lá não é para filosofia. Aquilo lá é só para retórica mesmo, para você vencer debate em ocasiões onde você não está interessado de maneira alguma com a verdade, mas em humilhar e destruir o outro. Então é isso. Então, e para você fazer isso, você tem que se munir, ter a munição de um monte de jargões, assim como a esquerda faz. Né? A esquerda fazia isso, eles acusavam a esquerda, hoje quem está fazendo isso é a direita, seja ela liberal, que já vem com aqueles chavões para o mercado, seja os conservadores, falando de como a civilização cristã, a civilização grega, a cultura romana eram superiores ao nosso momento atual, de completa lascívia, perversão. E outra coisa, né? Além da utopia, eles também são anti-ciência, né? O pós-modernismo está nos dois lados. A nova direita, essa direita neoconservadora, ela também é pós-modernista porque ela é anticientífica. Qual que é a grande característica do pós-modernismo? Não há verdade, tudo é relativo. Então a ciência não nos dá conhecimento real, verdadeiro nenhum sobre a realidade. Aí vem essa nova direita e diz a mesma coisa, a ciência não pode isso. A economia dos liberais libertários também não é uma economia científica, é uma economia baseada em proposições lógicas. No campo da filosofia é até interessante, mas no campo empírico nem sempre ela se verifica. Então a gente tem que pensar nisso, né? Mais diante de um católico que articula os ensinamentos de Jesus Cristo, dos profetas, dos apóstolos, dos padres da igreja, dos grandes gênios da humanidade com a complexidade da existência, em vez de simplesmente soterrá-la sob o peso das sumas, reagem com horror, afinal não suportam a constatação de que a doutrina católica não contém em si mesma a interpretação e a elucidação do que está em jogo a cada situação da vida. Se o trabalho dos grandes santos e teólogos do passado não lhes dispensa da obrigação de fazer uso de sua própria inteligência, para além da mera dedução robótica de proposições gerais e abstratas, então o conforto conferido pelo sistema é em grande medida ilusório. O que esperam do catolicismo, neste modo lógico formal, tal como entendem, é aplacar todas as inseguranças, obter orientação completa e imediata, vencer de uma vez só todas as dúvidas e dilemas, enfim, conseguir ainda em vida na terra aquilo que talvez só possamos obter no céu, se Deus quiser. Por isso projetam na figura do professor Olavo o próprio diabo. Mas os próprios olavistas projetam na esquerda o próprio diabo. Se pegar os liberais, eles projetam também no comunismo, no marxismo, essas ideologias esquerdistas o próprio diabo, no Estado o próprio diabo. O Olavo projeta o diabo em todo mundo, menos nele mesmo. Né? Ele vê o diabo em tudo quanto é lugar, mas não nele próprio. Então fica essa reflexão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.